Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo muito profundo, onde podemos tirar vários ensinamentos para a nossa vida, se nós nos atentarmos para essa falta que existe na vida de muitas pessoas. Você às vezes não se nota, porque bem verdade é que o ser humano tem uma grande facilidade e uma grande inclinação para observar o outro. Mas observar isso em nós mesmos, às vezes, é um grande desafio. Você, às vezes, vê isso em outras pessoas, mas você vê na sua própria vida, requer um sacrifício para você de auto-reconhecer. Porque reconhecer é você parar para olhar para algo, parar para observar uma situação. Porque quando eu posso dar o melhor para mim e não dou, o que isso mostra que está em mim? Eu estou falando de pessoas que têm condições de dar o melhor para si, de se alimentar com o melhor que existe nessa terra, pessoas que têm condições de se vestir bem, de se cuidar melhor do que pode, pessoas que estão tendo a oportunidade, estão sendo extremamente abençoadas por Deus para se dar o melhor, mas elas não conseguem fazer isso. Isso é muito grave, pessoal, porque isso mostra claramente que não é falta de condição, não é falta de condição financeira, porém é falta de condição espiritual. Porque quando você pode fazer o melhor por você e você não faz, mostra o quanto longe de Deus você está. Sim, é uma grande realidade que pode te ferir, pode até te magoar, mas é uma realidade que vai te ajudar. Porque você, quando pode fazer o melhor por você e você não faz, isso mostra que você está muito longe de Deus e muito perto do dinheiro. Sim, o seu coração pode estar inclinado para o dinheiro, o amor ao dinheiro. Porque quando a pessoa verdadeiramente se ama, ela se cuida. E ela não se cuida com o básico, ela se cuida com o melhor que ela pode fazer por ela naquele momento. Às vezes você não tem condições, mas o que você pode se esforçar para fazer por você, por amor a você, você faz. Você executa. Por quê? Porque você tem se amado, você tem se cuidado. Mas quando você tem e não faz, isso mostra a ausência do amor de Deus em você. Porque quando amamos a Deus, acima de todas as coisas, amamos a gente naturalmente. Porque veja o que diz lá no primeiro mandamento, primeiro e maior mandamento. Está no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36 ao 40. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E segundo é, semelhante a ele, ame o seu próximo como a ti mesmo. Quando Deus é o seu Deus, você consegue se amar. Você consegue dar o melhor para você. E logo, dando o melhor para você, quando vem o próximo e precisa do seu melhor, precisa de uma atitude sua, você externiza o melhor para aquela pessoa. Por quê? Porque Deus é o seu Deus. Você está amando Ele acima de tudo. Você ama a si e você ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, dentro das tuas condições, você vai entregar o seu melhor. Mas não é o que a gente tem visto, pessoal. Infelizmente, as pessoas estão sendo abençoadas, estão recebendo, mas estão guardando somente para si. Não tem dividido com o seu próximo, não tem amado o seu próximo como deveria amar e nem tem amado a si mesmo.
Porque quem ama, divide com o seu próximo. Quem ama a si e ama a Deus, não tem dificuldade de compartilhar, de doar, de se doar quando é necessário. Não tem dificuldade para amar. Quem tem amado a Deus e ama a si mesmo, ama o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque está obedecendo o mandamento do Senhor seu Deus. Mas quando o seu amor está no dinheiro, você quer só para si, você quer guardar, você está apegado, você está avarento, você está querendo construir riquezas nessa terra, você não dá o melhor nem para o seu próximo, nem para si mesmo. Você já conheceu pessoas assim, pessoal? Que têm condições de dar o melhor, mas entre o melhor e o mais ou menos, a pessoa escolhe o mais ou menos, para sobrar dinheiro, e vão guardando riquezas nessa terra e não desfrutam como Deus quer que desfrute. E não abençoam as pessoas como Deus quer que abençoe. E com isso elas vão ficando tristes, vazias, frustradas, mal-humoradas. Você já conheceu pessoas assim? A pessoa está com a conta cheia, mas está sem o brilho do Espírito Santo nos seus olhos, no seu rosto. O coração já não sente o amor de Deus. Por quê? Porque não tem amado a Deus em primeiro lugar, como o mandamento nos orienta. Não tem amado o próximo e nem tem amado a si mesmo. Então o coração vai ficando gelado, vai ficando frio, vai ficando magoado. Ao invés de estar irradiando, está se esfriando cada vez mais. Por quê? Porque isso aqui é muito sério, pessoal. Quando você não se ama, isso mostra a ausência de amor próprio, isso mostra a ausência de Deus, porque Deus é amor. Logo, se Deus é amor e Ele está em você, por que você não está se dando o melhor? O melhor carinho, o melhor afeto, o melhor presente? Não. Gastar não posso, porque o amanhã é improvável, o amanhã é dificultoso. Quem ama a Deus, confia em Deus e sabe que Deus vai prover o amanhã. Então não há o que temer. Mas quando eu posso dar o melhor para mim e não dou, isso mostra muitas coisas. E logo você não dando para você, você também não vai dar para o seu próximo. E isso vai mostrar que no fundo de tudo isso você não tem amado é a Deus. Você tem amado ao dinheiro. O seu coração, o seu amor está se voltando para somente o dinheiro. Você não tem amado a Deus. Por isso você não tem conseguido se amar, se valorizar, se cuidar, se irradiar com a presença do Espírito Santo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você ama o dinheiro, você não consegue amar a Deus, você não consegue amar você, muito menos ao seu próximo. Esse vídeo é para você buscar a libertação disso, priorizando Deus em primeiro lugar. O dinheiro não vai te oferecer, não vai te entregar o que somente Deus pode te entregar, que é a alegria de estar vivo, que é o prazer de se doar, compartilhar com seu irmão o amor que você já tem por você, que você exala por você mesmo. Mas enquanto o ser humano amar o dinheiro, priorizar o dinheiro, vai ser vazio, vai ser triste, vai ser frustrado o tempo inteiro, pessoal. Isso mostra muito de muitas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas. Priorizado o dinheiro, as pessoas correm atrás do dinheiro, ao invés de correr atrás para amar a Deus em primeiro lugar, colocar essa ordem para funcionar e ser feliz de verdade. E aí, naturalmente, você vai dar o melhor para você.
Naturalmente você vai fazer o melhor pelo seu irmão. Naturalmente, não vai ser forçado, não vai ser porque alguém mandou, porque alguém te cutucou, porque alguém te orientou, alguém te instruiu, te forçou, e você até faz, mas faz sem amor. Porque muita coisa tem sido aguada e Deus não recebe essa oferta porque não recebeu de Caim, não é a sua que ele vai receber. O mesmo Deus que rejeitou a oferta de Caim, rejeita a sua também, se for péssima. Então, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a ti mesmo é mandamento do Senhor Jesus. Quem obedece esse mandamento é feliz e naturalmente vai se dar o melhor no que pode se dar, no que tem de oportunidade para se dar,